Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do terceiro seminário de boas práticas de ensino e aprendizagem da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Eduardo Ferro, tenho a honra de ser moderador, né, dessa incrível palestra com a professora Andréia Filatro. Oi? Desculpa, só deu uma interferência aqui. Seja então bem-vinda, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Falando um pouquinho da professora Andréia, ela... Só mais um segundinho. Isso. A professora Andréia é pedagoga, mestre, doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, tem formação em gestão de projetos pela FIA, é consultora em educação à distância e líder do grupo de pesquisa de inovação e design em educação. É professora, né, convidada da FIA e autora de diversos livros, né, que eu faço questão aqui de citar alguns deles, como, por exemplo, né, o design instrucional contextualizado, design instrucional na prática, produção de conteúdos educacionais, design thinking na educação presencial e a distância corporativa, como preparar conteúdos para EAD, metodologias inovativas na educação presencial, né, a distância corporativa, e o design instrucional 4.0, que é o mais recente. Informações, né, sobre esse conteúdo você pode ver no site da professora, que é andreafilatro.com.br, ou andreafilatro.com.br. Como eu falei, é uma grande honra estar aqui moderando essa palestra dela, principalmente, né, eu sou fã dessas suas obras. Quando o professor Alandi me convidou para estar moderando, eu ainda lembrei, né, que eu tenho já me debruçado nos livros dela, nos últimos 2 anos, principalmente, mas esse aqui em especial, que tem bastante a ver com o que ela vai falar hoje, que é a produção de conteúdos educacionais, é o livro que eu digo que, nesse momento que nós estamos vivendo, tem tudo que a gente precisa. Não está no script fazer a propaganda do livro, tá, professora? Eu, realmente, como professor, me sinto na obrigação de referenciar uma grande obra, e esse livro já vem sendo, por mim, referenciado em todos os meus trabalhos com os meus alunos, eu não ia deixar de falar dele, né? Então, como eu tive o prazer de conversar um pouquinho contigo antes, ó, cheio de anotações, né? É um dos livros que eu realmente tenho usado para programar aí as minhas aulas, os meus conteúdos. Bom, hoje o professor Baracá, inclusive, né, na abertura, ele falou que a USP pretende elaborar um guia para o ensino remoto, né, com essas atividades, justamente para que a gente possa dar continuidade em algumas das boas práticas. Eu até penso, esse aqui é o guia. Para mim, esse é o material, né, que tem todas as referências que a gente precisa. Bom, como estabelecido aqui no protocolo, professora, eu vou iniciar a palestra contigo, e ao longo da palestra também combino com todo mundo que podem estar colocando as suas questões, e eu vou estar diretamente aqui olhando também no YouTube, separando algumas questões para que no final a gente possa interagir um pouquinho com vocês. A professora também deu a liberdade de que, se em algum momento alguém quiser aí perguntar ou fazer algum comentário durante a palestra, se a gente julgar pertinente, né, a gente pode dar uma pausa aqui, discutir, tentar interagir o máximo possível, né? Afinal, o ensino remoto não é para ser completamente à distância, a gente tem que buscar todas as formas de interação, e essa é a especialidade da professora. Bom, então eu passo a palavra agora para a professora Andréia, desejo a todos uma boa palestra. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? O Eduardo fica como minha caixa de ressonância, né? Dizendo se as coisas estão andando bem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho feito muitas lives, comecei a declinar alguns convites, mas a gente nunca pode virar as costas para a USP, né? É a minha casa-mãe, onde eu fiz a minha graduação, o mestrado, o doutorado, então eu tenho uma dívida de honra por ser a profissional que eu sou, né? Vindo da minha alma mater, que é a USP, né? Eu estudei na Faculdade de Educação da USP e também, muito xereta, fazia disciplinas e outros cursos nas outras unidades, como na FEA, de Economia e Administração, na ECA, de Comunicação e Artes, no Instituto de Psicologia, até no Instituto de Matemática e Estatística, eu me enfiei lá para aprender mais sobre o complexo fenômeno da educação. E eu estou muito contente de estar aqui. Eu vi que o pessoal bem animado das palestras anteriores, né? Tem gente que está maratonando aí desde
da primeira interação, então agradeço a paciência de ficar até agora, espero que vocês não desistam. E só para começar, eu queria dizer que a educação não é só conteúdo, a gente sabe disso, já escrevi isso nos meus livros, mas a produção de conteúdos é uma fatia muito importante do processo de ensino, né, de prover soluções para as pessoas que querem aprender. E eu vou repetir uma frase que eu coloquei aí no início desse meu livro, Produção de Conteúdos Educacionais, que é: educar tem 1000 faces, e eu acho que uma delas é a gente preparar conteúdos de uma maneira bem cuidadosa, enfim, com muita responsabilidade, entregar materiais bem tratados, né, de qualidade. Então, eu vou compartilhar aqui, eu fiz uma sequência de slides, como sempre a gente poder ter um guia, e Deus ajude que tudo dê certo. Deixa eu ver aqui, o professor vai me dar só um ok se está tudo aparecendo bonitinho. Sim, o pessoal está visualizando? Perfeito. Então, muito bem. Olha, pessoal, preparei uma pauta aqui com vários temas, eles não têm preponderância uns sobre os outros, tá? Mas eu trouxe para até suscitar alguns comentários de vocês, ou perguntas, enfim, só para a gente mapear um pouco essa área, que é bastante extensa, mas eu achei que alguns pontos interessantes para a gente falar hoje, né? Eu tenho adotado uma abordagem mais multidimensional da preparação de conteúdos para EAD, então a gente tem uma dimensão mais relacionada ao conteúdo propriamente dito, né, a natureza daquele conteúdo ou daquela área de prática, uma dimensão mais educacional, pedagógica, comunicacional, tecnológica e administrativa. Então, aqui eu não vou trabalhar assim com essas dimensões de forma tão didática, mas elas estão permeando esses vários assuntos aí que nós vamos falar, tá? Então, vamos começar desde o perfil do público, que é para quem a gente produz os conteúdos, né? Até chegar na distinção, naquilo que caracteriza um conteúdo como educacional, que é a retórica instrucional, tá? Então, vou tentar aqui fazer algo de uma maneira mais atraente para vocês e que suscite algumas reflexões. O que eu venho falar aqui tem por base, por pano de fundo, esse livro Como Preparar Conteúdos para EAD, que já é um filhote do livro Laranja, que o professor Eduardo mostrou, que é a produção de conteúdos educacionais, né? Que é um livro mais parrudo, mais profundo, enfim, mais voltado para quem quer fazer produção para valer, e esse Como Preparar Conteúdos para EAD é mais voltado para professores que precisam colocar em prática esse desafio, tá? Então, eu vou seguindo. Qualquer coisa, o professor Eduardo me interrompa aí se eu estiver correndo muito, se as participações estiverem direcionando mais para algum lado ou outro. De vez em quando, pessoal, vou dar uma viradinha aqui para a esquerda, porque eu abri o YouTube aqui do meu lado, numa outra máquina, e aí eu queria ver um pouquinho o que vocês estão falando, tá bem? Então, vamos lá. Começando aqui pelo perfil do público, porque o desafio de preparar conteúdos é sempre para alguém, né? E se a gente não sabe quem é esse alguém, fica muito difícil fazer isso. Então, pessoal, para vocês perceberem como o nosso desafio é complexo, né, nós temos desde das gerações analógicas, né, que podem ser um público, dependendo de que tipo de ação de aprendizagem está sendo pensada, né? Então, nós temos uma classificação que funciona muito bem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Essa classificação aqui de veteranos, baby boomers, tem muito a ver com os eventos sociais, marcadores, né, na história dos Estados Unidos, mas de alguma maneira isso reverbera também na nossa sociedade aqui, com algumas ressalvas, mas a gente pode imaginar isso, né, que as pessoas mais velhas, elas cresceram acompanhadas de mídias, vocês estão vendo ali o telefone e a correspondência, que lhe eram familiares, né? Hoje a gente já tem uma outra realidade aqui, mas precisamos considerar esses aspectos. Até hoje eu tenho alunos de pós-graduação que já estão bem maduros, né, na sua profissão, já fizeram mestrado, doutorado, e fizeram numa época que a gente não tinha a tecnologia digital, né, as conexões online da maneira como a gente tem hoje. Então, eles têm dificuldades, apesar de serem profissionais super reconhecidos e, às vezes, até pesquisadores, mas que não cresceram nesse meio. Então, eles têm alguma dificuldade para trabalhar com conteúdos em mídias mais recentes, enfim, usando tecnologias mais contemporâneas, tá? E a gente tem aqui já os imigrantes digitais, né? Eu me coloco nesse grupo, não sei quantos daqui que estão participando do chat do YouTube estão mais nessa geração, né? Que cresceu mais com televisão, enfim, os periódicos também, alguma coisa de rádio. E o detalhe pessoal, que essas mídias eram do tipo broadcasting. Então, um ponto emitia, né? Ou emite até hoje, porque elas não morreram, né? Emite informações para todo mundo, então é de uma única via para atingir muita gente.
Então, nós fomos acostumados a conteúdos que vinham prontos, né, por exemplo, de uma editora de livro didático, e aquela verdade chegava para a gente simplesmente consumir, né? As gerações digitais, pessoal, encaram os conteúdos de uma outra maneira, né? Porque as tecnologias já fazem parte da vida. Essa expressão always on, a professora Marta Gabriel divulga bastante, no sentido de que eles estão sempre conectados. Então, o acesso, primeiro pela geração NET, depois sobre essa geração, é feito através de dispositivos, né, muito próximos, e a própria construção do conteúdo é muito mais transparente do que era em tempos recentes. Então, essas gerações também têm uma relação não só de consumo, mas também de comentários, de modificações, né? Tem aquele movimento mooding, que é de modificar, por exemplo, um jogo, de criar, de construir coisas, publicar nas redes sociais, enfim, tem uma dinâmica em relação aos conteúdos diferente daquelas dos outros públicos. Então, evidentemente, quando a gente fala de produção de conteúdos educacionais, uma grande tarefa é entender quem é o nosso público, não só em termos dessas categorias, né, relacionadas a faixas etárias, enfim, ou a grupos, né, dentro dessas faixas, mas também a outros aspectos aí que eu não vou abordar aqui, mas que precisam ser considerados quando a gente vai definir para um projeto específico, né, porque a gente está falando de forma generalista para atender o maior número de pessoas envolvidas aqui na nossa conversa, ok? Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Eu acho que eles ainda estão pensando na anterior, enfim, mas vamos em frente, tá? Então, o principal aspecto, eu queria começar por aí, eu acho que nós vamos terminar também pelo público, que é o alvo dos conteúdos produzidos, tá? Agora, vamos pensar, se as gerações, né, tiveram mudanças na relação com os conteúdos, nós também podemos pensar na evolução dos materiais didáticos. Então, eu trouxe um print aqui para vocês de um livro de 1936, né, década ali, para vocês verem a relação, por exemplo, entre texto e figura. Depois, um livro da década de 90, em que a gente já tem aqui, por exemplo, o corpo humano já todo representado e os textos em torno, né, dessa figura. Então, um livro já, alguém falou que é híbrido, né, mas aqui vamos dizer híbrido em termos de linguagem textual e visual. E, mais recentemente, né, com essas ferramentas que a gente tem para a criação de infográficos, né, nós temos, vamos dizer, conteúdos resumidos, sintetizados, com muito pouco texto e figuras que já trazem informações, né, elas mesmas já mostram aspectos do conteúdo, não são figuras apenas ilustrativas, mas figuras que também entregam alguma coisa em termos de tópicos de conteúdos, tá? Então, tudo isso a gente precisa considerar quando a gente fala de produção de conteúdos educacionais. E aí, falando nessa evolução, eu trouxe para vocês alguns formatos, né, de conteúdos, além do texto, que é, desculpe, a linguagem principal que a gente usou por muito tempo na educação, né, ao lado da linguagem oral do professor, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a proliferação dos slides, as apresentações de slides, as videoaulas, né, que para quem trabalha com educação à distância há algum tempo, a gente sabe que essa é uma forma de entregar conteúdos, assim, quase majoritária, né, é difícil você encontrar um curso à distância que não tenha videoaulas, né, um professor explicando conteúdos, e, mais recentemente, uma explosão das webconferências com o professor entregando, expondo conteúdos, mas através de ferramentas de dupla comunicação, né? Então, se a gente tem a videoaula gravada para o indivíduo assistir na hora que é mais conveniente, enfim, poderia voltar, a gente tem também ações de entrega de conteúdos e até, às vezes, discussão e construção de conteúdos, como nós estamos fazendo aqui, né? Ao vivo e em cores, tá? Pena que aqui a gente não consegue abrir a câmera para todo mundo. Mas numa ação de aprendizagem mais controlada, né, um grupo com um número de participantes, etc., a gente consegue fazer isso de uma maneira mais, de maneira a aproveitar mais as ferramentas de comunicação ou multidirecional, certo? Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Eles ainda não estão entrando. Alguém comentou aqui sobre infografia, né? Eu gosto muito dessa área também. Enfim, vamos em frente. O que mais que nós temos aqui em termos de diversidade de formatos? Aqui ainda, pessoal, é algo muito relacionado ao professor, né? Então, a gente tem a apresentação de slides que o professor vai lá e prepara alguns materiais de apoio visual para sua fala em sala de aula presencial ou numa webconferência, né? A videoaula gravada em geral, não é que é exclusivo, mas em geral assentada sobre
o discurso do professor, né, e também nas webconferências o professor fazendo o papel de condutor, de esclarecedor de dúvidas, então ele ainda é fonte do conhecimento, tá? Diversidade de formatos. Eu trouxe aqui, pessoal, um exemplo de objeto de aprendizagem, né, que houve um boom muito grande ali de 2005 até 2012, se eu não me engano, né, com as animações mostrando, explorando bastante, não só a imagem estática, né, dos livros didáticos, por exemplo, mas a imagem em movimento, né, através desses softwares de animação, com toda uma produção específica de como trabalhar com imagem, áudio, texto e movimento, né? Então, aí vocês percebem que o professor já não está mais visivelmente, né, no conteúdo apresentado. Aqui, desculpem a qualidade da imagem, tá? Eu queria mostrar uma imagem que exibisse um dispositivo móvel com uma câmera projetada sobre um livro para indicar a realidade aumentada. Então, a gente tem um material didático tradicional em formato impresso, físico, né, e um conteúdo complementar acessado via realidade aumentada. Então, isso também é produzir conteúdo. Preciso aprender uma outra coisa, que é além do clássico texto impresso, que a gente já tem séculos de literatura e experiências, né, que subsidiam a construção, nós também temos alguns recursos bem recentes, como realidade aumentada, então pensar em como essas coisas vão ser criadas e produzidas e depois acessadas pelo nosso público, né? Com que objetivo, enfim, e quais as ações relacionadas. E aí, pessoal, para ir um pouquinho mais longe em termos de diversidade de formatos, eu trouxe aqui também para vocês um exemplo de curso baseado em tutor inteligente. Então, aqui é um curso na área de ciência de dados, que é um público super, super digital, que só pensa, né, em tecnologia. Então, eles fazem todo o curso interagindo com um robozinho, que vai fazendo perguntas, entregando tarefas, apresentando conteúdos. Então, é uma forma totalmente diferente de dispor, apresentar os conteúdos com alguns caminhos personalizados e, além dos conteúdos em si, exemplo, uma videoaula, é preciso elaborar toda essa conversação que o tutor inteligente vai ter com os alunos. Então, a gente avança um pouco mais, além da apresentação técnica ou científica de um conjunto de conhecimentos, para ter que fazer a redação do diálogo didático entre a máquina e as pessoas que estão estudando, que estão aprendendo. Então, veja que alarga muito, né, o escopo do que é produzir conteúdos, né, educacionais. Óbvio que em cada contexto de atuação, a gente vai focar em uma ou em um conjunto de mídias, né, para poder fazer essa apresentação de conteúdos. E cada um deles tem uma especificidade. Mas é interessante a gente ter no horizonte quais são as possibilidades, né, os formatos que estão surgindo, porque logo, logo seremos demandados a produzi-los também, tá? Então, se nós não sabemos produzir nem ainda o básico, que seria, né, um formato impresso, mesmo que entregue digitalmente, imagina o quanto a gente tem para aprender para chegar nesses formatos mais recentes, mais contemporâneos, tá? Enfim, como eu falei para vocês, a gente tem diversidade de formatos e cada um deles tem um tipo de linguagem a ser explorado. Eu trouxe aqui, basicamente, né, a linguagem oral, que é a que os professores estão muito acostumados. Por exemplo, eu estou aqui fazendo o papel de um professor como se eu estivesse numa aula presencial, falando e torcendo para vocês aí do outro lado da tela, né, estarem acompanhando e tudo. Eu não estou conseguindo ver o rosto de vocês, como veria em uma aula presencial, para saber das reações, por isso que de vez em quando eu fico olhando aqui o chat no YouTube para ver se alguém me dá uma dica, né? Eu estou vendo que algumas perguntas mais longas que eu não consigo ler para não desviar minha atenção, mas já vi que entrou a professora Marilene Garcia e já manda um beijo para ela. Enfim, então a linguagem oral, pessoal, é bastante dominada pelos professores, pelo menos aqueles que têm preocupação com uma didática, né, expositiva. E o que acontece é que a linguagem oral tem algumas características próprias, por exemplo, o fato dela ser efêmera. Eu estou falando aqui com vocês e a frase anterior já se foi, né? Logicamente, quando a gente usa instrumentos de comunicação digital, essa fala fica gravada, então a gente pode retornar, e peraí, deixa eu ver o que foi falado, deixa eu entender melhor, etc.
e é diferente do que uma linguagem oral pronunciada ao vivo em cores, né, chamada da oralidade primária. Enfim, mas quando a gente vai trabalhar com conteúdos educacionais que não são baseados apenas em áudio, né, por exemplo, os podcasts, nós temos que considerar diferenças entre a linguagem oral e escrita. Então, eu tenho trabalhado com muitos professores, imagino que várias pessoas que estão participando aqui da conversa também tenham trabalhado, com professores que se dão muito bem na sala de aula presencial, né, na antiga, naquela remota aula presencial, né, porque eles dominam aquele espaço, o diálogo com os alunos ali presentes, né, diante deles, olho no olho, etc. Quando a gente vai para a linguagem escrita, nós já temos uma distância entre quem está produzindo o conteúdo e quem está acessando esse conteúdo, né? Então, o professor se torna um autor, né, e ele vai, então, lá num momento isolado, pensar no que ele vai redigir, no que ele vai escrever. Ele tem tempo para olhar, revisar, reestruturar, elaborar melhor, enfim, pensar, submeter a revisão, fazer ajustes, etc, etc. O aluno, o leitor, né, o aluno que vai acessar esse material escrito, ele vai fazer isso em uma outra situação, distante daquele professor, né? Distante fisicamente. Pessoal, um segundo que a gente está tentando resolver. A professora comentou que se ela tivesse alguma queda, ela tentaria a conexão do 4G. Estou tentando restabelecer aqui o contato com ela. Sim. Ai, meu Deus, voltei. Voltou. Tudo bem? Aonde nós paramos? Vamos lá, deixa eu tentar ver aqui. Bom, Onde nós paramos, professor? quanto ao slide, estava nesse mesmo. Agora, o ponto de queda, deixa eu ver um segundinho aqui. Deixa eu aproveitar e dar uma olhadinha aqui nas observações. Tudo bem? Podemos seguir, professor? Isso, pode
pode seguir ali. Você comentou a partir do princípio lá do aluno leitor, estava falando da linguagem escrita. Bom, pessoal, me estendi um pouquinho aqui falando sobre a linguagem escrita, porque eu sou particularmente fã, adoro, gosto, é meu hobby também escrever, enfim, não só textos técnicos, didáticos, mas outras coisas também. Muito bem, então a gente estava falando sobre a separação física e temporal entre, né, o professor que escreve, o aluno que lê, né, ou que acessa esses conteúdos escritos, e a necessidade de conhecer bem os modelos mentais desses alunos para poder antecipar isso no próprio texto, uma vez que, em geral, esse texto é fechado, né? Uma vez produzido, ele é embalado, empacotado e depois acessado pelo aluno leitor. Tá? E a gente tem também a linguagem visual com as suas especificidades, que seriam, né, de fato, uma linguagem mais sintética. Por que os infográficos fazem tanto sucesso hoje? Porque eles trazem em uma única tela, em uma única prancha, né, em uma única olhada, todo o conteúdo. A gente bate o olho e fala, entendi, depois nós vamos nos detalhes. Né? Então, embora pareça simples e superficial, um bom infográfico, ele é recheado de conhecimento agregado, né? Ele é muito bem pensado, a escolha de cada ícone, de cada cor, de cada tamanho de tipologia, né, de tamanho de letra, o posicionamento no espaço, para chamar a atenção das pessoas para o que é mais importante, né, a edição das palavras para conseguir coesão, ou seja, falar o máximo possível com o menor número de palavras, né, o paralelismo na exploração dos conteúdos. Então, se eu vou falar sobre um aspecto, eu tenho que também tratar dos aspectos irmãos relacionados, e como os recursos gráficos, né, além das cores, como eu já falei, né, as figuras escolhidas, etc., como tudo isso vai transmitir uma mensagem única, de fácil compreensão e sem perder a qualidade, né, acessando, né, demonstrando os pontos principais de um conteúdo e entregando uma mensagem una, né, e coerente para as pessoas. Então, a linguagem visual, né, acoplada a textos, por exemplo, no caso da infografia, ela faz esse papel de síntese, né, e então vale muito a pena investir nisso, e por isso que a gente tem materiais didáticos cada vez mais visuais, né, mas um visual com significado, né, além das figuras artísticas, né, que tem uma função decorativa, elas dão pausas, tem uma função estética, às vezes emocional e tudo mais, mas também as imagens como conteúdo técnico, elas transmitindo informação, tá? Tudo bem, professor Eduardo? Posso seguir? Perfeito, aqui está normal agora. Pessoal, mas nós já orientamos a atualizar e está tudo normal. Tá, deixa eu ver quantas pessoas aqui tá. Temos umas 580, mais ou menos. Estou contente por vocês permanecerem aí. Muito obrigada. Pessoal, então a gente fez uma geral aqui. Ainda falta eu falar sobre integração entre as mídias, né? Porque aqui a gente está falando de especificidades de cada linguagem, mas nós também temos multi, hiper e transmídias, ou seja, com a combinação de várias linguagens em suportes midiáticos, né? Então, eu tenho a multimídia, a hipermídia e até a transmídia. Né? E queria trazer para vocês dois conceitos, que eu acho isso bem importante, que influencia demais a produção de conteúdos hoje. Né? Então, a gente tem uma visão de mídias que se distribuem em vários dispositivos. Então, eu tenho uma mesma história, um mesmo conteúdo, uma mesma narrativa, que é projetado, né, que são projetados em diferentes mídias, em diferentes dispositivos, suportes. Então, aqui nesse caso, um exemplo de uma figura também da professora Marta Gabriel, do livro dela, mostrando aqui, então eu vou falar sobre um tema, no caso uma flor, uma rosa, e o conteúdo todo aparece do mesmo jeito, mas ele é flexível o bastante, né, ou responsivo o bastante, para ser acessado em diferentes suportes. Inclusive, se eu quiser imprimir, eu vou ter o mesmo conteúdo num outro suporte midiático, né? E a gente tem também, pessoal, mais recentemente, não tão recentemente, mas mais recentemente, a perspectiva da transmídia, que seria a entrega de conteúdos distribuída em diferentes dispositivos. Então, a história toda, o conteúdo completo, ele não está em nenhum dos dispositivos, mas ele é acessado de forma diferente. Hoje, a gente tem usado isso bastante em EAD, né, em educação apoiada por tecnologias, mais recentemente, educação remota
que já nem é mais emergencial, né? Já está ficando normal. Ou seja, cada parte do conteúdo é entregue em um suporte e, muitas vezes, em uma linguagem que é apropriada àquele aspecto do conteúdo. Então, num curso EAD, por exemplo, a gente pode ter um vídeo com um professor explicando uma videoaula, um podcast com convidados contando experiências práticas sobre aqueles temas da videoaula. Nós podemos ter um jogo explorando aspectos, né, de ações e consequências daquele conteúdo. Nós podemos ter realidade aumentada, levando as pessoas a explorar determinados outros elementos desse tema. E então, a gente tem partes do conteúdo que espera-se, né, formem um todo significativo, mas cada um foca em algum aspecto pelo qual aquela mensagem é mais bem transmitida por determinada mídia. E aí, quando a gente vai fazer esse tipo de planejamento para produzir conteúdos, nós precisamos ter por trás, né, algum instrumento que nos ajude a articular esses vários objetos, né? Porque senão a gente perde o rumo. Isso funciona também naquela ideia de microconteúdos. Então, eu tenho um microconteúdo em vídeo, um microconteúdo em texto, um microconteúdo em áudio, um microconteúdo em animação, um microconteúdo em realidade aumentada. Como é que a gente articula tudo isso, né? Por trás, mesmo que o aluno não veja, ou que ele veja por meio de um roteiro, por exemplo, de exploração, né? Para que não se perca o significado e o aluno não fique, oh meu Deus, né? Ele tem que alinhavar tudo sozinho. Porque uma coisa é a gente desafiar os alunos a construírem essas conexões entre os objetos, né? Isso como um desafio intencional para provocar mais aprendizagem. Outra coisa é a gente entregar tudo solto e falar, filho, fica aí com a sobrecarga cognitiva, porque a vida é assim, né? Então, esse equilíbrio entre o quanto a gente entrega bem claro, integrado e pronto, versus o desafio da construção pelo nosso aluno, é algo que requer, né, um cuidado, para que a gente nem caia num direcionismo, né, num dirigismo, e nem caia num espontaneismo ou num superficialismo, tá? Bom, a gente falar é fácil, né, pessoal? Quero ver é fazer. Então, eu trouxe aqui para vocês também 3 modelos de produção de conteúdos educacionais, tá? Fazendo um paralelo com modelos de produção na indústria. Então, a gente tem um modelo artesanal em que, depois eu acho que eu vou mostrar assim aqui, os modelos de autoria, né? Um modelo mais artesanal, cuja característica os produtos são feitos um a um, né, bem próximos das necessidades de quem vai consumi-los. Então, não tem produção em série, né? O artesão, né, pensem no papel do professor artesão, ele vai construir os materiais para uma necessidade que ele detectou específica e, na próxima vez, ele faz um outro material, etc. Num modelo de produção mais industrial, os processos de produção já estão mapeados, as competências, as especialidades necessárias para desenvolver um produto já estão todas mapeadas. Então, enquanto no modelo artesanal o artesão faz tudo, imagine um sapato, né? Ele faz a sola, faz a parte de cima, faz o cadarço, ele faz a pintura, a lustragem, etc. No modelo industrial, um só faz a sola, o outro só faz um tratamento do couro, o outro só faz o cadarço, etc, etc. Né? No modelo industrial, a gente tem a agregação das competências especializadas. Então, o que se perde dessa integração, desse processo mais holístico do artesanal, se ganha pelo aprofundamento, né, de cada especialização. Então, por exemplo, nós temos diversos formatos de conteúdos. Será que um professor consegue dominar todas essas mídias, essas linguagens, né, e fazer bem feito todas elas? Sim e não, né? Agora, num modelo mais industrial, então nós vamos ter uma equipe que vai fazer um trabalho de roteirização, de produção de imagens, de controle de áudio, de sonorização, de sincronização, etc, etc. Por isso que às vezes a gente olha os conteúdos de entretenimento e fala, putz, né, mas o meu joguinho, ou, ai, nossa, o vídeo dramatização que eu fiz tá aquém daquilo que foi feito, porque, né, esses modelos industriais de produção de conteúdos, eles têm uma equipe, né, que ultrapassa páginas, né, para descrever quantas pessoas estão envolvidas para fazer um produto de altíssima qualidade.
Mas nós temos hoje na EAD equipes, né, que fazem essa distribuição de tarefas, essa divisão de trabalhos, e a arte de produzir conteúdos é distribuída, né, mas eu já vou falar já do papel do professor aí na autoria. E no modelo pós-industrial, aí o que nós temos é uma variabilidade nos processos, então a gente sai daquela produção em escala em que um único produto é feito igual para todo mundo, e aí começam a entrar elementos de personalização, enfim, ou de atendimento à demanda sob demanda. Então, se faz, né, just in time, quando necessário, mas voltado para aquele grupo de necessidades específicas. Hoje, pessoal, nós podemos trabalhar no modelo pós-industrial também, porque nós temos muitas ferramentas ágeis para a produção de conteúdos. Eu trouxe algumas aqui, que acredito que vocês conheçam, se não todas, algumas, né? Mas para a produção de animações, para a produção de podcasts, de jogos, de materiais impressos, né, mesmo que seja no formato digital, de vídeos, enfim. Então, essas ferramentas, muitas delas são gratuitas ou têm a versão básica gratuita, numa linguagem de acesso fácil ao usuário leigo, tão fácil que a gente pode ter até a coprodução pelos alunos, não só um professor preparando conteúdos, não só uma equipe especializada produzindo conteúdos, mas também os alunos produzindo conteúdos, e tenho certeza que vocês aí no YouTube têm experiências nesse sentido, tá? Então, modelos de autoria, estou aqui olhando para a gente ter tempo para perguntas e respostas, né? Tem muita coisa para falar. Nesse sentido, com essas ferramentas ágeis, né, trazendo o processo de autoria mais próximo das pessoas que não são especializadas, a gente pode falar também em modelos de autoria. Então, a gente teria um professor lone ranger, eu coloquei esse nome aqui para dizer, aquele professor que diz, eu vou produzir conteúdos porque eu sinto necessidade de oferecer material de apoio para o meu aluno, percebo que eles precisam, não adianta só ficar falando, né? Seja no presencial, seja no remoto, seja no EAD. Então, o professor, dependendo das suas idiosincrasias ou das suas competências desenvolvidas, ele vai lá e prepara. Eu já vi materiais de professores que fazem sozinhos, né, jogos fantásticos, esquemas, por exemplo, com PowerPoint interativo, coisas que os professores, por gosto, ou por característica, né, por personalidade, por formação anterior, vão lá e fazem uma coisa maravilhosa para os alunos, né? Outros fazem o que conseguem, né? Usam as ferramentas que estão aí e vão fazer, talvez sem muita técnica, mas fazem o melhor possível dentro das suas condições de trabalho, né, de formação e etc. Às vezes não tem tempo para fazer, não são remunerados para fazer, enfim, isso não é exigido deles, não tem alguém que faz uma validação ou que dá um apoio, etc. Então, é aquele professor solitário que sai no campo tentando resolver o problema, né? Esse é um tipo bem artesanal de produção de conteúdos. É errado? Não, pessoal, é o que é possível. A gente tem também, dentro do modelo de produção industrial, o professor especialista, né, que vocês já devem conhecer bastante, o famoso conteudista, em inglês o subject matter expert, né, o especialista em uma área de conteúdo. Então, ele vai trabalhar com uma equipe, então ele vai oferecer o subsídio informacional da sua área de conhecimento para que uma equipe, né, de roteiristas, de especialistas em mídias, etc., vá produzir esse conteúdo aproveitando as características de cada linguagem, né? Então, muitos de vocês já devem ter feito esse papel de especialistas, né, dentro de uma equipe. Existe já uma série de parâmetros a serem seguidos, número de páginas, número de tipos de recursos a serem utilizados, complementos necessários e tal. Então, o professor se encaixa em um padrão de produção que depois vai rolar por outras competências especializadas. E o produto final é assinado por esse especialista, porque ele quem diz, olha, o que eu estou escrevendo aqui é verdadeiro, é atualizado, é representativo e tudo, mas também é produto das interferências, das contribuições das outras especialidades, né? E, pessoal, no modelo pós-industrial, a gente tem o professor como um co-criador, então ele cria junto com outros professores, com outros especialistas, não faz sozinho. Ele cria junto com os alunos, os conteúdos dos alunos são considerados, são elevados ao título de conteúdo educacional, a partir, obviamente, de uma análise, de uma revisão, enfim, de um acompanhamento, e o professor também lança mão de materiais abertos de terceiros, que não são nem dele, nem da equipe dele, nem dos alunos, para poder fazer curadoria de conteúdos prontos, tá? Eu vou falar de curadoria rapidinho. Pessoal, estou jogando um monte de conceitos aí para vocês depois vocês fazerem as perguntas, tá?
Antes de falar da curadoria, pessoal, preciso falar de direitos autorais, porque é dificílimo a gente abordar o tema produção de conteúdos e ignorar esse tema, tá? Eu tenho certeza que vai haver perguntas sobre esse assunto. Então, eu trato nos livros, tudo, não sou especialista em direito, pessoal, mas reuni as informações que eu acho minimamente suficientes para a gente poder lidar com segurança em relação a essas questões. Um conceito especial... Opa, por que apareceu isso aqui antes? Vamos lá. Um conceito que a gente precisa ter em mente, básico, pessoal, é a diferença entre direitos morais e direitos patrimoniais. Ou seja, direitos autorais são compostos desses dois tipos de direitos. Os morais dizem respeito à autoria de um conteúdo, né? A propriedade intelectual, ao direito de ser citado como o autor daquele conteúdo, ao direito e à responsabilidade. Então, esse direito moral significa que a professora Andréa Filatro escreveu na página tal isso, ela responde até juridicamente por isso que ela escreveu, né? Em termos educacionais é muito difícil a gente cometer barberagens, né? Mas pense, por exemplo, em livros de romance, etc., quando se menciona, agride a imagem de alguém e tal, então o autor é responsável por aquilo que ele escreve, no bom e no mau sentido. Então, ele é dono, ele é proprietário daquela obra, né? Ele não pode ser excluído da obra, ele tem o direito de ser citado. Quem falou, falou isso e não falou aquele outro, né? E os direitos patrimoniais, que são a segunda parte da moeda, que se referem aos direitos de comercialização da obra. Então, quando nós vamos fazer curadoria, primeiro nós temos que respeitar os direitos morais, ou seja, fazer as citações de quem criou aquele conteúdo, né? Os direitos patrimoniais, nós precisamos verificar como eles estão descritos. Então, nós temos materiais que são protegidos pela Lei de Direitos Autorais no Brasil, que não caiu, ela vigora, né, acho que é de 98, se eu não me engano, e também pela Convenção de Berna Internacional, que o Brasil é signatário. Ou seja, existem legislações que protegem a autoria dos conteúdos trabalhados. O autor, de livre e espontânea vontade, pode ceder esses direitos patrimoniais, dizer, olha, não quero receber nada por isso, não vou delegar a ninguém, a uma casa publicadora, a uma instituição de ensino, não vou delegar, eu vou simplesmente abrir para o mundo, né? Então, aí ele faz isso por livre e espontânea vontade e abre sob uma licença aberta, por exemplo, né? Creative Commons e outras, dizendo, tudo bem, o que eu produzi, basta vocês citarem e pode usar como quiser. Ou pode usar apenas na íntegra, sem modificar, ou pode usar modificando para fins não comerciais, ou pode usar, mixar, rever, etc., para fins comerciais e não comerciais. Então, mas isso é direito do autor dizer como ele vai fazer. Nós, como consumidores de materiais de terceiros, nós temos que, então, verificar o que o autor quer, né? Ele cedeu os direitos patrimoniais para uma editora, por exemplo, um músico, ele cedeu para uma casa publicadora, então não vou poder usar sem pedir autorização para essa casa publicadora, mais até do que para esse autor, tá? Em muitos casos, pessoal, na educação, existem acordos institucionais, né, para compra de direitos patrimoniais de algumas obras que são importantes. Então, ou também acordos, alianças para cessão de direitos no atacado, né? Então, por exemplo, fui trabalhar numa empresa que precisava de imagens de refinarias de petróleo. É muito difícil a gente fazer isso do zero, né? Então, tem que contratar um helicóptero para ir à refinaria no mar, para tirar o ângulo, para produzir, enfim, é uma coisa muito cara, quase inviável para produto educacional. Então, foi feita uma parceria com o banco de imagens da Petrobras, né? E aí não houve acordo, não houve pagamento de dinheiro, mas talvez em uma outra situação comercial pudesse ter havido uma compra, uma alocação do banco de imagens. Vocês trabalham com isso, vocês sabem que acontece, né? Então, acho que é importante a gente ter noção disso. Nós não temos uma cultura de direitos autorais muito estabelecida no Brasil, parece que está valendo tudo, e a internet ainda reforçou isso, né? Mas a lei de ouro, né? A lei do uso justo é aquela que a gente se coloca no lugar do outro e diz, eu gostaria que fizesse isso com o meu conteúdo, né? Fizesse cópias indiscriminadas, ou colocasse na boca de autores questões que ele não disse, etc, etc. Deixa eu me colocar nessa posição, sim ou não, e aí você vai perceber qual é a condição de respeito a terceiros, tá? Bom, como a gente imagina que nós vamos ter perguntas nesse sentido, eu posso explorar um pouco mais, tá? Então, pessoal, a gente estava falando sobre isso, fizemos esse parêntese para falar sobre modelos de direitos autorais dentro do contexto da autoria e da cocriação, né?
e do uso de materiais de terceiros na autoria. Então, trago aqui para vocês um modelo SSS de curadoria que eu tenho usado, que é simples. Ele trabalha com 3 ações, né? Em inglês são 3 S's, que os americanos adoram, essas coisas de acrônimos, né? Então, seek, de buscar, sense, de atribuir significado, share, de compartilhar. Então, essa ampulheta também dá o sentido de, na ação de curadoria, o professor, o especialista e até o aluno, que pode fazer também curadoria, né? Ele vai buscar, então é amplo, ele vai às redes, às bibliotecas digitais ou físicas, etc., aos repositórios, então ele vai fazer uma busca por conteúdos que tenham a ver com os objetivos de aprendizagem, no caso de conteúdos educacionais, ele vai afunilar no sentido de atribuir significado. Então, não basta só fazer indicações. Sabe assim, materiais complementares, eu boto 5 links para o aluno estudar? Isso não é suficiente, eu preciso qualificar esses materiais que estão sendo selecionados, né? Então, eu costumo dizer para os professores, né, que trabalham comigo, falo, professor, o senhor não chega na sala de aula, abre um livro e fala, olha, leiam este livro, e vai embora. Não, leiam este livro por causa disso, ou assistam esse vídeo, porque ele vai trazer tais e tais informações. Então, a mesma recomendação que o professor faria na sala de aula, em relação a um material de terceiros, ele faz quando ele está trabalhando no meio digital, por exemplo, incorporando materiais de terceiros. Então, ele abriu para buscar, ele fechou para atribuir significado, e ele depois abre novamente para compartilhar com as pessoas, né? No caso, os seus alunos, os seus pares, dependendo do objetivo. E, pessoal, esse central, que é o atribuir significado, tem muito a ver com o nosso penúltimo item, que é a retórica instrucional, que é, na verdade, o serviço que o especialista ou o professor faz ao entregar um tipo de conteúdo para os alunos. Então, em respeito aos alunos, né, que são o nosso público, o que nós precisamos fazer? Não jogar uma série de coisas soltas, mas sim criar os alinhavos para ajudar essas pessoas a construírem o conhecimento. Então, veja, aqui eu pus um exemplo de um conjunto de slides, né, de uma apresentação, aqui está do 31 até o 40, mais ou menos, que é o que os professores costumam usar na sala de aula, né? Mas, na verdade, onde está a retórica instrucional? Na construção que o professor faz enquanto ele está apresentando os slides. Então, eu estou falando aqui com vocês, tudo isso que eu estou dizendo é a retórica instrucional. Os apoios visuais são só apoios visuais, não são o conteúdo, né? Então, quem trabalha com EAD deve ter passado pela experiência do professor falar assim, não, pode deixar, tem todo o conteúdo pronto, vou te mandar. Ele manda 300 slides, né? Com ilustrações, com algum texto, mas não tem esse alinhavo, não tem a conversa instrucional, porque isso o professor constrói quando ele está explicando os slides. Então, em geral, a produção de conteúdos envolve a extração desse conhecimento tácito para o professor, né? E para transformá-lo em algo que vai ser comunicado ao aluno, dependendo da linguagem utilizada e do suporte midiático, né? Então, aqui a gente tem que extrair esse conhecimento do professor, ai meu Deus, que medo de falar isso, né? Mas trazer à tona esse conhecimento para depois transformar isso conforme a linguagem que vai ser utilizada, tá? Por fim, pessoal, para poder encerrar aqui a nossa fala e abrir para perguntas, no fundo o que nós estamos falando, pessoal, é em fazer um design instrucional centrado na pessoa, mas isso não é só uma expressão da moda. É porque quando eu faço a retórica instrucional, eu estou tentando ajudar o meu aluno a construir o conhecimento. Então, ele ter um entendimento que ele teria superior, né, ao que ele tinha antes de entrar numa situação didática. Então, quando eu centro no meu público-alvo, na pessoa que está acessando o meu conteúdo, eu vou construir um diálogo, seja ele oral, escrito, apoiado por materiais visuais, multimídia, transmídia, etc., que vai tentar atender as necessidades dessas pessoas, e não só as minhas necessidades. E isso é um processo muito interessante. Eu escrevi isso num livro, e tenho testemunhado isso na prática, né, que muitos professores se redescobrem quando eles são desafiados a construir materiais didáticos, especialmente nos modelos de produção industrial, que eles precisam participar de uma equipe, algo que não é muito habitual, né, na educação presencial, em que o professor faz o seu planejamento, entra na sala de aula e faz o que ele quer. Em modelos industriais, né, para a produção de conteúdos educacionais, em geral o professor faz um primeiro input, ele produz alguma coisa, aí tem uma pleiade de profissionais, né, um conjunto de profissionais que vão dizer, olha, professor, mas aqui
Será que não ficaria bom se a gente colocasse uma figura? E aqui, professor, se o senhor destacasse isso na videoaula? E aqui, professor, se a gente fizesse um jogo? E aqui, professor, se o senhor colocasse um exemplo prático? Vocês devem ter testemunhado isso, vivenciado isso, né? Aí o professor precisa lidar com essa equipe que, no fundo, faz um papel de um pré-aluno, né? Diante do conteúdo produzido. Enfim, pessoal, eu vou encerrar aqui, eu deixo aqui os 2 livros, né, que tratam de forma mais extensa, mais detalhada, essas questões que eu abordei aqui muito rapidamente, que é a produção de conteúdos educacionais, um livro mais parrudo, mais voltado para quem vai produzir conteúdos em larga escala, muitas vezes usando o modelo de produção industrial, e o conteúdo, como preparar conteúdos para EAD, que foi feito, né, como um filhote do primeiro, mais voltado para os professores, para eles terem um guia, vamos dizer assim, né? Que eles possam ter um mínimo de conhecimentos a respeito. Então, eu vou parar aqui a minha apresentação, vou parar de compartilhar a tela, para vocês poderem agora fazer os comentários. O professor Eduardo vai conduzir essa parte. Tudo bem, professor? Sobrevivemos até agora? Com certeza. Muito bom, professora. Valeu. Agradecemos aí pela sua explanação. Como combinado, a gente vai abrir um pouquinho para algumas discussões, algumas questões. Eu separei algumas aqui ao longo da transmissão, né? Tanto questões quanto colaborações, né? Sim. Depois eu volto aqui nas outras que estão sendo colocadas agora. A gente até tem um tempinho aí, se não se incomodar, porque a gente, né, tinha previsto aí 1 hora, mas a gente tem a próxima palestra às 6h30, dá para a gente conversar e estender um pouquinho mais. Né? Bom, com certeza, eu queria até, né, separei um dos tópicos aqui, dentro do conteúdo da palestra, e que tem nos seus livros de forma maravilhosa, uma questão da avaliação da aprendizagem nesse tipo de conteúdo, né? Então, que eu sei que no seu livro é o capítulo 14, né? Estou bem cuidado com isso. Mas como que você, né, pode dizer para a gente esses aspectos da avaliação da aprendizagem nesse tipo de conteúdo? Então, vamos lá, Eduardo. Veja, fiz um capítulo sobre avaliação, porque não dá para você falar de educação sem chegar lá, né? Sem verificar se tudo isso que a gente faz produz alguma coisa, né? Algum resultado, alguma mudança de comportamento, alguma reestruturação de esquemas mentais, algum tipo de construção de conhecimento, seja lá qual a sua filosofia da aprendizagem, né? Veja, os conteúdos em si não são suficientes para uma avaliação de uma aprendizagem, né? Porque, no fundo, quem se esforça para fazer os conteúdos são os professores, né? Os especialistas, quem está produzindo conteúdo. A gente fala isso, né? Que quando eu ensino, eu aprendo mais, etc, etc. Então, veja, para a gente fazer uma avaliação de aprendizagem, nós temos que pensar nas atividades de aprendizagem, atividades de avaliação. Então, que são as propostas de interação dos alunos com os conteúdos. Então, tá, eu fiz um livro maravilhoso, eu fiz um objeto de realidade aumentada fantástico, eu fiz um jogo perfeito. Se o aluno não vai fazer coisas, eu não vou conseguir entender, verificar o que está se passando dentro da cabeça desse indivíduo, né? Como é que ele assimilou, como é que ele processou, como ele refletiu, como ele construiu, como ele aplicou, né? Dependendo dos nossos objetivos de aprendizagem. Então, a gente precisa, e eu também falei sobre isso no livro, né? A gente precisa fazer essas proposições de atividades para interação com o conteúdo. Então, a partir desse conteúdo que foi bem produzido da melhor maneira possível, né? Como é que os alunos interagem e constroem, refletem, enfim, vão chegar lá. E aí, então, nós temos instrumentos de avaliação, né? O que eu mostrei naquela diversidade de conteúdos é que nas tutorias inteligentes a gente já tem entrega e avaliação. É quase como se a apresentação de conteúdos fosse resultado da avaliação. Então, a avaliação é diagnóstica, a partir do diagnóstico você entrega conteúdo. É invertido a história, não é que você entrega um conteúdo e fala, deixa eu ver se ele aprendeu, aí eu faço um teste, eu faço uma redação, eu peço um projeto. Não, é o contrário, você primeiro quer saber o que o indivíduo pensa, o que ele sabe, e aí você vai entregando conteúdos para ajudá-lo a chegar lá, né? E a gente também tem uma questão de avaliação da própria produção do conteúdo, né? Que se você estudou bem o livro, você deve ter visto os capítulos lá, as páginas que a gente fala sobre a avaliação da solução educacional. Então, como é que eu avalio uma videoaula, como eu avalio um material impresso, como eu avalio uma história em quadrinhos, como eu avalio
uma videoaula, etc., com alguns critérios para saber se isso está ok. Então, isso pode até resultar em um checklist, que alguém ou alguéns vão fazer em relação ao conteúdo antes de que ele vá para o ar para os alunos, né? Porque o que a gente quer é entregar a melhor solução educacional para promover essa interação de forma mais inconsútil, sem trancos barrancos, sem ruídos, né? Porque o aluno já tem os desafios dele de se introduzir em um conteúdo, né, em uma área de conhecimento que ele não conhece. Então, não vamos gerar mais questões, mais obstáculos nesse sentido. Será que eu te respondi, Eduardo? Era isso que você queria ou você queria mais alguma coisa? Era realmente uma opinião sua sobre essa questão, né? Eu gosto muito que dentro do seu material, né, do seu livro, onde você comenta, né, de utilizar a avaliação diagnóstica, a avaliação somativa, avaliação formativa, porque o que eu vejo muito hoje são os professores que querem a prova a qualquer custo. E aí querem que faça a prova com câmera ligada, para evitar colar, e aquela preocupação toda. E eu acho que, né, num conteúdo desse tipo, a gente não tem que ter esse tipo de preocupação se a gente adota esses 3 tipos, né, o diagnóstico, a somativa e a formativa. E principalmente se a gente sabe distribuir dentro da taxonomia de Bloom, né, as formas certas de avaliar. Então, isso é uma parte que eu gosto muito aqui no seu material, que eu comentei aí com você para dar uma explanada nisso, né? Eu vou até aproveitar, Eduardo, o pessoal que está aí no chat do YouTube, está com a internet fácil, né? Pode procurar, né? Tem um livro chamado Avaliação da Aprendizagem, Avaliação para a Aprendizagem, né? Não estou recordando agora o nome do autor, acho que eu cito nesse livro. Que é essa mudança de paradigma, né? Então, a avaliação não é para punir o aluno que não absorveu os conteúdos. Isso é uma visão muito antiga, né? De que o aluno é um receptáculo e aí você vai entregar conteúdo, vai entuchar tudo lá dentro, né, da cabeça dele, e depois você cobra para ver se está tudo certinho lá dentro, né? Essa é uma visão que já foi ultrapassada, embora em algumas situações a gente necessite que a pessoa memorize, depois você vai checar se ela memorizou ou não, mas isso não é educação como um todo, isso é um pedacinho piquititico, né, da educação. Pensa num médico, ele precisa saber o nome dos ossos, dos tecidos, etc, etc, né? Mas isso é só um pedacinho da competência dele, médica. Então, não posso estruturar toda uma ação de aprendizagem com base nisso, tá? A gente tem outras metáforas para descrever a construção de conhecimento e aí a avaliação. Então, eu estou falando avaliação para a aprendizagem, quer dizer, eu vou verificar se a proposta de design instrucional, se o planejamento que foi feito de uma ação de aprendizagem está ok. No fundo, a avaliação deveria ser muito mais da proposta do que do aluno em si, né? É lógico que a gente quer que aquele indivíduo e cada um dos indivíduos cresça, se desenvolva, etc., e tem que alcançar determinados critérios para poder ser certificado em situações que assim exigem, etc. Mas, no fundo, a gente tem que inverter a lógica. Design instrucional centrado na pessoa é nesse sentido, né? Eu estou aqui para servir o aluno, a minha proposta tem que servir a ele, não o inverso, né? Então, eu que tenho que fazer um papel de subalterno nesse sentido, né? Se ele não está aprendendo, a culpa é de quem está apoiando a aprendizagem, não está apoiando direito, né? Os conteúdos não estão bem feitos, a interação não está bem feita, eu não estou conseguindo verificar quais são as lacunas na aprendizagem do aluno. Lógico, pessoal, eu estou indo para um extremo, né, para poder equilibrar com essa visão mais militarista, vamos dizer assim, né, da avaliação. Mas é óbvio que a gente também precisa certificar as pessoas, então elas têm que demonstrar de alguma maneira as competências, né, e o domínio de determinados conteúdos. Até de um outro assunto também, né, que você comentou, mas você até explicou muito bem aí quanto à questão do uso de outras mídias, sempre também a gente deixar bem claro que a partir do momento que você está construindo um trabalho, você está citando um artigo de um livro, você está citando um autor, então a mídia não é diferente. Você vai construir, vai dar aula, e eu até falo para os alunos, se eu tenho uma aula específica que eu vou dar sobre resistores, eu tenho uma mídia muito boa sobre isso, para que eu vou me atrever a querer gravar uma melhor? Eu vou usar aquela e vou referenciar, vou dar o crédito ao autor, né? Então, coisa também, eu vi que o pessoal está querendo mais informações sobre isso, mas é extremamente importante, né? Porque a gente não precisa produzir o material para tudo. Só que a gente tem que produzir o nosso roteiro, né? Como que a gente vai trabalhar o design instrucional de tudo isso. E acho que isso é muito importante. Agora, Eduardo, eu sou super fã da curadoria, óbvio, né? No mundo que a gente tem tanta coisa produzida e acessível, de forma aberta e generosa por quem produziu, né? A gente não usar é uma bobagem, né? Nós vamos ficar reinventando a roda? Não faz sentido. O que a gente precisa fazer como planejadores de soluções educacionais é avaliar se aquela solução de terceiro vai
contribuir ou vai atrapalhar a aprendizagem do nosso aluno. Dependendo do público-alvo, você trazer muitas linguagens diferentes, não necessariamente amadurecidas para aquele público, para aquele objetivo, pode criar uma sobrecarga cognitiva muito grande. Então, por exemplo, eu trabalho em muitos cursos de pós-graduação que a gente não desenvolve material inédito. A gente faz curadoria de terceiros. Só que o terceiro não fez um conteúdo para aquele objetivo que eu fiz, ele fez para outro. Em geral, ele fez textos científicos, né? Que é onde a gente tem uma produção de conteúdo muito grande. Então, o texto científico é voltado para outro tipo de público, para quem domina já uma área de conhecimento ou vai se esforçar loucamente para entrar, né? Então, tem uma linguagem rebuscada, faz referências a 1000 teorias, a 1000 autores, etc. Um texto didático, né? Ele vai procurar entregar para o aluno a essência de um conteúdo, ele não vai ficar trazendo uma camada de discussão científica, não que não seja bem-vinda, mas talvez não seja bem-vinda naquele momento para aquele aluno que está iniciando numa área de conhecimento. Então, às vezes a gente cria uns degraus de compreensão, porque nós lançamos mãos de materiais de terceiros que não foram feitos para o nosso público ou para o nosso objetivo, e aí a pessoa fica meio perdida, né? Já aconteceu comigo de reunir, por exemplo, 5 ou 6 autores super bacanas, né, com textos maravilhosos, só que cada um usava uma terminologia, né? Um usa objeto de aprendizagem, outro usa objeto digital, outro usa, etc. Aí os alunos é que tem que fazer a integração na cabeça. Se o público for maduro, ok, eles vão conseguir entender. Aí esse cara está falando a mesma coisa, né? Ele está usando uma outra terminologia e tal. Se o aluno é um iniciante, né, se o nível dele em relação àquele conteúdo é muito inferior ainda, muito inicial, ele vai se embananar inteiro. Então, não estamos fazendo a nossa função, que é pavimentar um caminho seguro e tranquilo para o aluno, né? E criar os desafios realmente significativos, e não desafios porque a gente não teve condição de produzir uma coisa bacana. Entendeu a diferença? Então, eu gosto de falar isso também, porque às vezes a gente acha que é só, vou pegar 1000 coisas, só que às vezes não são ideais para aquele público. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão, tá? Ou fazer aquela atribuição de significado no SSS, aquela do meio, fazer uma conversa com o aluno para ele entender da onde vem aquele autor, para quem que ele escreveu, quais são as terminologias que ele usa em relação ao outro, sabe? Fazer uma explicação, senão fica tudo muito jogado. E eu sempre falo para os meus professores, veja, se você fica só dando referências que estão na internet, a rodo, se você é um reunidor de referências, desculpa, mas o teu aluno vai lá sozinho, ele acha, né? Assim, o mesmo que você achou, o teu aluno com um pouquinho de boa vontade, né, um mínimo de instrumento, ele vai lá e vai achar. Então, o que você vai entregar além? É essa retórica institucional, que é o interesse do aluno em relação ao objetivo de aprendizagem, né, e ajudá-lo a ir construindo esse conhecimento. Isso é exatamente o que a Adriana e a Ana Lúcia aqui também estão dizendo, né, que é para conhecer as especificidades, né, conhecer o público, que a avaliação diagnóstica que você propõe também é bem importante. Agora, pegando aqui algumas questões, né, que eu peguei aqui no início, a Helena Martins, no comecinho, colocou uma pergunta, mas eu acredito que ela é mais comercial aqui. Ela fala quais as novas tendências de integração dos alunos com as aulas EAD, em termos de ferramentas online. Aí ela cita o Zoom, o Airby, né, e outros que não permitem muita interação. Eu acho que ela está mais querendo saber se existem ferramentas permitem mais interação, né? Posso fazer uma propaganda? Bom, com certeza. Eu estou acabando de fechar um livro que vai sair, e o título vai ser Novos Produtos e Serviços na Educação 5.0. Aí a gente faz um panorama de ferramentas e de outros recursos que um professor, um aluno, enfim, um especialista na educação presencial, continuada, corporativa, superior pode usar. Mas a gente quer no sentido de mostrar tendências através desses recursos e projetos. Então, o que essas ferramentas que estão aí estão nos dizendo em termos de autoria, de curadoria, de avaliação, de análise de dados, de imersão, de engajamento, de avaliação e etc. Então, aguarde, é a Helena, né, que falou. Helena, vai sair rapidinho. E eu acho até legal esse conceito 5.0, que eu até uso também com os alunos, porque a gente tem aquele conceito japonês da sociedade 5.0, né, cada usuário, que é justamente, né, o que você também comentou. A gente tem que trabalhar para ele, não, tipo, uma indústria 4.0 e as tendências, elas estão elevando produtividade, otimização, mas usar isso a favor do usuário, né, e não necessariamente do produto, mas sim quem está ali avaliando o produto centrado no usuário, ou como as teorias de user experience, etc. Sim. É extremamente importante. Mas vou pegar aqui também uma outra da Mariana Bellini, que ela fala aqui, se tratando de faixas etárias e na forma de consumo,
quando se trata de produção de conteúdo para adolescentes que preferem formatos digitais, porém seus pais, os físicos, né, preferem formatos físicos, para quem se produz? Então, aqui ela está falando de dois públicos, então, para quem que a gente produz quando ela estiver diante de uma situação dela? Ela está perguntando para os adolescentes ou para os pais de adolescentes, é isso? E quando se trata da produção de conteúdos para adolescentes, eles preferem os digitais. E já o que ela chama aqui os pais, né, que eles preferem os físicos. Então, para quem que ela vai produzir diante disso? Mas então, olha, Mariana, acho que o teu caso é bem específico de algum contexto que você está inserida, né? Mas, veja, a gente já tem alguns e-books ou sistemas de livros digitais que eles são integrados. Então, o indivíduo adquire, acessa, enfim, um livro impresso e, através de algum recurso de internet das coisas, um RIPT, um tipo de uma tarjinha com sensores, esse indivíduo já pode usar também os materiais digitalmente. Então, aí há controle de acessos, enfim, de anotações, papapá. Então, acho que em breve, né, até nesse livro a gente menciona isso, nesse livro novo, né, em breve eu acho que a gente não vai ter tanto essa separação entre o que é físico e o que é digital. Mas veja, talvez você tenha que produzir alguma coisa específica para os pais, explicando a linguagem dos jovens, porque esses pais aí vão sofrer, né, se eles quiserem impor só a sua preferência, já que eles são daquelas gerações mais antigas, acostumadas com o físico, né? Então, veja, talvez você tenha que fazer um trabalho para os dois públicos, né? Explicando uma coisa para outra, um para outro, né? Agora, se a questão é financeira, que eu duvido, né? Porque o impresso é mais caro do que o digital, o design instrucional toma também decisões baseadas na sustentabilidade financeira, né? Agora, pense nisso, talvez a resposta não esteja nem em um e outro, mas nos dois, né? Ou por tecnologias que vão te permitir fazer as duas versões, ou por um diálogo com os dois públicos, certo? Para que se entenda a finalidade de cada um. Acho que aqui, não só nessa área, né, o ensino, a educação, as pessoas às vezes querem ferramentas prontas, né? E a gente tem que pensar até justamente no que você está dizendo para a gente, né? Produção de conteúdos. Então, e eu gostei muito do comentário aqui da Marilu também, né, que fala que o papel do professor hoje não é dar informação, porque essas informações elas estão à frente da escola até mesmo, né? Então, o papel do professor é dar sentido, conectar essas informações. Então, realmente, né, produzir o conteúdo, fazer as interconexões, as complementações, não adianta escolher entre um e outro. Eu acho que o próprio modelo, acredito, até pergunto se você quiser falar alguma coisa, nós teremos uma tendência do modelo híbrido, agora até nas escolas públicas, até nas universidades, né? Então, a diversificação vai ser necessária, a tecnologia em sala de aula vai ser necessária, mas não só ir atrás de uma ferramenta, a gente vai precisar desenvolver esse roteiro, vamos usar um termo mais simples, para poder fazer essas conexões aqui que a Marilu comenta, né? E Marilu, eu acho que você tem razão aí. Enquanto o professor Eduardo estava fazendo o seu comentário, eu pensei naquela expressão de letramento informacional, né? Porque com o oceano de informações que nos sobrecarrega, né? Que nos, às vezes, faz sucumbir diante de tanta coisa que aparece em tantos formatos, de tantas fontes, etc, etc. Talvez o papel do professor, né, além de atribuir significados a essas coisas, também seja ajudar o aluno a desenvolver competências de escolha, né, do próprio aluno saber fazer a curadoria dos materiais, porque também tem muito lixo, né, tem muita porcaria. Às vezes a gente espreme os conteúdos, não sai absolutamente nada, né, então só perda de tempo. E se não é perda de tempo, às vezes é comunicação de informações erradas, né, desatualizadas. As fake news estão aí para falar isso, né, no mercado de notícias, mas dentro da educação também a gente tem. Como as coisas estão muito acessíveis, né, as pessoas podem até acessar materiais que não têm um lastro teórico. Eu, particularmente, pessoal, não estou defendendo que seja só livro a forma de comunicação de conteúdos, né? Mas eu gosto do objeto livro porque ele tem um certo período para decantação. Então, para algo ser publicado em um livro, ele precisa descansar um pouco, precisa se solidificar, se consolidar, né, com algum fundamento teórico, enfim, dialogar com outros autores. Então, não ao mesmo tempo que a gente quer microconteúdos e quer metodologizagem, sim, mas também nós temos que ter os pilares, né, as bases. Então,
uma das funções do professor também é nesse sentido, de ajudar os alunos a encontrar quais são as referências, quais são as fontes confiáveis, né? E quando ele faz curadoria, ele está dando exemplo. Então, se o professor não respeita, por exemplo, direitos autorais, se ele não faz uma curadoria com as principais associações, os principais autores, as principais editoras, as principais fontes de conhecimento, ele está, de certa forma, autorizando o aluno também a consumir qualquer coisa, né? E ele, professor, está se tornando uma fonte não confiável, né? Ele tem que fazer a roda girar no sentido positivo, de que eu vou levar o meu aluno às melhores fontes de conhecimento, né? Com as melhores oportunidades de leitura, de assistência a materiais, de participação, etc., para ele elevar o nível, né, da relação do aluno com esse mar de informações que a gente tem. Até o Renato comenta, né, que há muito lixo e também muito conteúdo superficial, mas eu também considero que havia mais antes da pandemia. A gente só tinha muita informação ruim, muito conteúdo ruim. Agora, né, devido à pandemia, muita gente começou a construir conteúdo e postar. A quantidade de lives, se a gente deixar, a gente tem live todo dia, né? A quantidade de live, a quantidade de informação está disseminando com uma velocidade mais rápida. Cabe a gente filtrar a qualidade, né? Se a gente vai estar seguindo essa trilha ou não, mas eu acho que já até melhorou, porque antes você ligava um YouTube ou outra rede social, realmente só tinha piada, música, não desmerecendo tudo isso, mas eu quero dizer, hoje dá para você escolher um conteúdo de aprendizagem, né? Se eu entrar agora no YouTube ao vivo, a gente acha uma live para estar participando, para estar assistindo. Então, isso é excelente. Professora, aqui também, né, eu tenho mais aqui umas perguntas bem mais simples aqui, para a gente poder estar encerrando, que é mais onde a Bruna também pergunta se a autoria seria uma competência. Com certeza, viu? É Bruna, né? Isso. Bruna, com certeza, né? Nós temos literatura, né? Além da minha, né? Vou fazer minhas propagandas aqui, né? Mas nós temos autores que se dedicam à questão de autoria de livros didáticos, autoria de conteúdos educacionais, a autoria de recursos didáticos, né? E isso é uma arte que depende de uma série de competências. Então, quais seriam os conteúdos relacionados a essas competências? Então, conhecer, por exemplo, a teoria do diálogo didático, a teoria da carga cognitiva, conhecer as especificidades de cada linguagem de forma mais profunda, conhecer aspectos tecnológicos da produção de conteúdos, conhecer os processos de validação interna dos conteúdos, avançar um pouco mais na questão de direitos autorais, de paráfrases, de reescritas e etc. Então, esses seriam os conhecimentos. As atitudes, as habilidades, né? Então, seria, por exemplo, a habilidade de selecionar materiais de terceiros, a habilidade de escrever de uma maneira espontânea e, ao mesmo tempo, centrada no indivíduo que vai acessar o material, o conteúdo, a capacidade de trabalhar em equipes, né? Aí a gente já vai entrando até nas atitudes, né? Então, a postura do professor em relação ao seu aluno, a gente tem a teoria da voz do autor, que é como o professor emite as suas opiniões, o seu ponto de vista, a sua cosmovisão para os alunos. Então, de fato, a autoria, ela tem uma série de conhecimentos, de habilidades e de atitudes que não são ensinadas para o professor, né? O professor male, eu sei porque eu fiz habilitação para o magistério, eu fiz pedagogia, etc. No male, o professor conhece recursos audiovisuais, né? E alguma coisa de oratória, mas muito superficial. Ele não é treinado para isso. Ele não é ensinado especificamente isso. Ele vai aprendendo na prática e olha lá, né? Então, de fato, a gente tem cursos para formar esses autores, né? E as instituições de ensino que trabalham com EAD, em geral, têm feito preparações para os professores, porque elas percebem que se elas não ajudarem o professor a desenvolver essas competências, não vai sair, vai ficar uma ida e vinda, e o produto final demora para sair, né, ou sai aos trancos e barrancos. Então, a gente tem visto ações das instituições de ensino que requerem produção de conteúdos de formação de professores autores, tá? Professora, por mim, a gente vai ficar aqui até a próxima. Eu até estava achando que era 5h30, mas é 6h30. Então, agora é você que vai ter que me frear. Isso eu posso. Olha, o que me disseram que a gente faria, né, das 16 às 17 a palestra e depois 30 minutos de conversa. Vamos falando, né? Na hora que a cansar, a gente para. Deixa eu ver.
Como é que está? Esgotar, né? Bom, aqui também, vou pegar aqui uma questão última aqui, penúltima, né? Espera aí que agora a bala rolou aqui. O Fernando Mota, né, ele estava pensando que a transmídia ajuda a fazer com que a informação alcance os alunos com variados estilos de aprendizagem. Se você concorda com isso. Tá. Era só um pouquinho, Fernando. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Ele falou de transmídia, né? Estilos de aprendizagem. Vamos lá. Olha, Fernando, a gente tem teorias de estilos de aprendizagem que focam em diferentes aspectos, né? Da forma de aprender e de processar informações. Você provavelmente está fazendo referência ao estilo VAC, né? Que é o visual, auditivo e sinestésico, que tem muito a ver com as formas de processamento sensorial, né? Se eu prefiro ouvir, se eu prefiro ver, se eu prefiro movimentos, né? Etc. Aí, nesse sentido, uma consequência óbvia seria, as pessoas de estilo auditivo preferem um podcast, né? Ou preferem um vídeo, mesmo que elas não olhem lá as imagens acontecendo. As pessoas de estilo visual vão preferir infográficos e tudo mais. Então, veja, há uma celeuma enorme em torno, né? Uma polêmica enorme em termos de estilos de aprendizagem, em especial sobre estilos cognitivos baseados em marcadores fisiológicos, né, como é o VAC. Quer dizer, a pessoa nasceu com aptidão auditiva, ela vai morrer com isso, você não consegue transformar, né? Mas a gente também tem estilos determinados culturalmente, que são outras categorias, sem ser o VAC, né? Então, a gente tem os estilos de Witkin, que fala que essas pessoas preferem aprender de uma forma mais estruturada, mais dirigida externamente, ou de forma mais autônoma, independente. A gente tem os estilos, por exemplo, do Kolbe, se a pessoa prefere mais aprender de forma prática ou mais teórica, mais analítica ou mais na parte de observação. Então, depende muito da categoria que você está usando. A gente tem hoje já soluções educacionais que detectam o estilo de aprendizagem, mesmo esse visual, auditivo e sinestésico, e entregam o conteúdo na modalidade preferencial do indivíduo, tá? Mas você há de convir, Fernando, que nem todos os conteúdos se submetem a todos os formatos, né? Então, por exemplo, se você está aprendendo questões na área financeira e você vai ter que lidar com números e planilhas e quadros e tabelas e fórmulas, vai ser muito difícil você não ter apoio visual. Então, o indivíduo que tem um estilo preferencial auditivo, é muito difícil ele, por exemplo, guardar uma fórmula na cabeça sem ver né, visualmente a fórmula, ou sem analisar, por exemplo, uma planilha, né, que ele precisa daquelas relações espaciais entre os números, etc, etc. Então, veja, nós temos preferências e preferências, né, e as características do próprio conteúdo também. A transmídia pode ajudar, mesmo que você use a convergência de mídias, então, o mesmo conteúdo sendo exposto em diferentes mídias, né, a transmídia, preferências por determinadas mídias para determinados aspectos do conteúdo, e aí o indivíduo vai se ajustando. No mundo de hoje, que a gente tem tantos recursos, né, e as possibilidades múltiplas, eu acredito que as pessoas vão ter que aprender, né, as pessoas estão aprendendo a aprender com diferentes meios, né, porque senão elas, se ficarem restritas só aos seus estilos preferenciais, primeiro que não vai dar para aprender tudo, né, inclusive algumas atividades práticas que são integradas, né, holísticas. Quando você vai fazer práticas profissionais, por exemplo, você não fala, peraí que agora eu só vou falar, eu só vou ouvir, eu só vou ver, eu só vou... Né? Você vai fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, veja, eu colocaria essa questão como relativa, tá? De relativa eficiência. Eu acredito, né? Eu aceito melhor a teoria do Kolbe, do David Kolbe, de estilos de aprendizagem, porque ele projeta estilos que são modificáveis ao longo da vida. E, inclusive, a teoria dele procura demonstrar que as pessoas que mais se desenvolvem profissionalmente alcançam um equilíbrio entre os estilos. Então, o papel da educação seria, em vez de reforçar os estilos, né, dar o leitinho em pó na boquinha de quem gosta daquele todinho, né, pelo contrário, mostrar outras formas de aprender, com outras preferências de aprendizagem. Mas isso é uma discussão longa e, enfim, o importante é que a gente contemple, acredito eu, as várias mídias que nós temos disponíveis hoje, né, e fazer um bom uso de cada uma delas. Então, para uma reflexão mais aprofundada, os textos dissertativos são interessantes, né, para você demonstrar práticas, um vídeo é muito melhor do que você descrever alguma coisa, né, uma imagem pode trazer essa síntese necessária. Então, a gente também tem que dosar isso para entregar a melhor solução para todos
e depois, se possível, de forma personalizada. Ok, professora, agora só, né, em vez de fazer uma questão, vou juntar 2 comentários aqui para ficar como reflexões futuras aí para todos, né, qual que também pode ser o nosso papel além da produção, né, de conteúdo. O Paulo Sérgio, no meio da palestra, ele comentou sobre a burocracia que a gente tem, que ele está dizendo que ele ama preparar o material e o conteúdo, mas a burocracia é muito grande. E depois a Adriana ainda complementou, né, que inclusive as emendas das graduações, né, aí eu estendo, não só das graduações, de outros cursos em geral, às vezes acabam sendo rígidas e a gente acaba não tendo a flexibilidade. Na minha opinião, acho que a própria pandemia, essa mudança do 4 para o 5, vamos assim dizer, é o momento da gente também assumir os papéis na gestão, nas mudanças, né, incorporar e também falar isso com os alunos. Né? Você tem alguma coisa a falar sobre isso, uma forma de vencer isso? Olha, Eduardo, eu não vou perder a oportunidade, tá? Você me está dando a chance, eu estou com o microfone aqui, então vou falar o que eu penso. A gente que trabalha em EAD já há algum tempo, eu já vi que algumas pessoas que participam aqui do YouTube já estão há algum tempo na estrada da EAD, né? Então, a gente já lida com essas questões há muito tempo, né? Já tentamos, de alguma forma, driblar, resolver, etc. Mas, veja, na educação à distância, né, e na educação remota agora, presente, né, a gente não faz nada só para forma. Então, por exemplo, a gente faz um plano de ensino, esse plano de ensino vai para o aluno, fica lá no ambiente virtual de aprendizagem. E esse plano de ensino precisa ser legível, entendido, compreensível pelo aluno. E é como se fosse um contrato de trabalho com o aluno. Então, o que eu estou escrevendo nesses documentos é o que realmente vai acontecer. Então, a burocracia, ela fica sem sentido quando ela se descola da realidade, né? Quando ela serve a si mesma. Quando ela está servindo, por exemplo, para comunicar, né, para os seus destinatários o que vai ser feito, etc. e tal, ela começa a ganhar sentido. Agora, isso é uma mudança de cultura também, né? Não vou falar de paradigma, que é muito forte, mas é uma mudança cultural. Então, eu, como o Paulo, também já enfrentei muita burocracia em instituições de ensino que não querem mudar o formato da letra do plano de ensino, mesmo a gente sabendo que aquela letra é antiga, antiquada, não fica boa na tela do computador, etc. Enfim, que a gente poderia fazer um plano de ensino igualmente de qualidade, só que mais legível, mais acessível ao aluno, aos professores, aos colegas, etc. e tal, né? Enfim, mas no EAD, os planos de aula, todos os materiais são assim, o que vai ser usado de fato pelo aluno. Então, a gente não fica desperdiçando muito tempo com essas questões. Alguns professores de EAD acham que o processo de produção industrial de conteúdos é muito burocratizado, no sentido que tem muitos templates, muitas regras, muitas métricas, muita coisa, né? Vocês que estão aí no YouTube devem ter vivenciado isso, né? Que engessa muito o professor, porque é muito rigoroso, etc. Ou não, um professor acostumado a fazer tudo da maneira como ele consegue ou como ele prefere na sala de aula presencial. Quando vai para o online, ele precisa se encaixar nos processos, né, industriais de uma equipe especializada. Agora, no mundo pós-industrial, essas coisas são mais flexíveis, né, são mais ágeis. Então, vamos dizer que o modelo industrial foi ao extremo da burocracia, para depois perceber que a burocracia pode prejudicar, né, a qualidade dos processos. Então, se flexibiliza mais um pouquinho. Mas a gente está nesse cenário, viu, Paulo? A gente vê de tudo. Nós temos instituições que nascem já mais com uma visão de startup, vamos dizer assim, de inventar tudo do zero. Então, para que ficar reproduzindo modelos antigos, ultrapassados, que não fazem mais sentido? E nós temos instituições bem tradicionais que você precisa seguir aquela linha. Se você não cumprir os trâmites burocráticos, a coisa não anda, né? E isso a gente pode até extrapolar lá para os ministérios, né? Para as secretarias de educação e tudo mais. Temos que lidar com a realidade, infelizmente, né? E, da nossa parte, fazer pressão para algumas coisas que não tem sentido mudarem, né? Que eu acho que é como a gente vai conseguir inovar, né? A ruptura dificilmente vai acontecer, a não ser que venha um outro Covid aí para derrubar mais barreiras, né? Sem sentido. E como nós somos professores, né? Vou deixar de citar aqui a frase do Einstein, que com essa simplicidade também, né, em relação a essa burocracia, que se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. Exatamente, né? Eduardo. Posso complementar? Você levanta a bola para suportar. Olha, 2 coisas que eu queria falar, Eduardo. Na questão do uso de materiais de terceiros, muitas vezes um professor tem um vício de recorrer a falas de terceiros, então ele faz um material didático com conteúdo educacional cheio de aspas, com nomes de autores, porque ele não confia na sua própria compreensão daquele conceito, ele não confia na sua própria escrita, na sua própria
declaração no seu próprio discurso, é uma loucura isso. Então, muitas vezes, né, no papel de design instrucional, eu mostro para o professor e falo, professor, aqui está na cara que o senhor saiu da sua fala e foi para uma fala de terceiro, mas olha o terceiro, ele não explica nada com nada. O senhor pode falar nas suas palavras, aí o professor explica aquilo, né, se abre a janela da compreensão. Então, tem essa questão. E a segunda questão, sim, que eu queria mencionar aqui, eu não pus em slide para não ficar muitos conceitos, mas a gente tem um movimento, principalmente nos órgãos governamentais e na área jurídica, da linguagem simples. Em inglês, o nome é mais bonito, né? Plain Language, que é como você utiliza a comunicação para alcançar todas as pessoas. É quase um design universal da escrita, né? Então, o uso de palavras conhecidas, a substituição de termos que só complicam a vida, a estrutura das frases mais clara, sem ficar fazendo muito floreios, que nos textos científicos isso é desejado, isso é bacana, isso dá status, isso dá corpo aos documentos. Mas quando você vai para a área didática, isso pode atrapalhar a compreensão das pessoas, né? E que a gente quer que as pessoas entendam as coisas, né? Para poderem incorporar aquilo, se apropriar dos conhecimentos. Então, existe esse movimento de linguagem simples que é contra a burocracia governamental. Então, eles já chegaram até a fazer, tem grupos aí que discutem isso, chegaram até a fazer pareceres jurídicos em formatos ágeis, olha a loucura, né? Para que as pessoas possam compreender aquela linguagem, né? Aquele juridiquês que é hermético, ninguém entende bulhufas, né? De uma maneira que um leigo possa atender. Então, imagina, se já estão isso no jurídico, imagina nós na área didática, né? Eu falo que até muitas vezes a gente tem que ler um pouco de copyright também, porque o copyright está tentando vender alguma coisa, vender algum material, e o que a gente quer é justamente isso, gerar empatia no aluno, como se ele fosse comprar aquela ideia que está tentando passar. Então, tem uma infinidade de assuntos aí que podem ser incorporados nesse momento. Perfeito. Então, para complementar, sobre Plain Language, linguagem clara, vocês podem procurar no Google, professora Heloísa Fischer, que ela tem cursos gratuitos, assim, para ter uma ideia geral do que é isso, ela dá instrumentos muito interessantes sobre como escrever de maneira simples, não pobre, não negando o conhecimento para as pessoas, né, que são o nosso alvo da comunicação, mas de uma maneira clara, objetiva, né, sem delongas, é o essencial, não vamos perder o rumo das coisas. Heloísa Fischer. Ok, professora. Bom, lamento que a gente vai ter que encerrar, lamento por todos, até eu também, por mim, ficaria mais, mas a gente tem que respeitar o cansaço, não só o seu, a gente tem aí, depois, né, depois que a gente começou o evento, não teve nenhuma palestra aí que não tenha chamado a atenção, que não tenha fixado a atenção. Já tive até gente aqui dizendo que precisa comer, né? Gente que está assistindo aí não parou até agora. Então, tá bom. Certamente aqui nós aprendemos bastante, recomendo novamente aí para todos a leitura, né, a aquisição desses livros da professora, que são fantásticos. Repito aí o site, né, andreafilatro.com.br, e nas grandes livrarias aí a gente tem esse material. Bom, professora, a gente só tem o que agradecer mesmo por ter aceito esse convite, por ter colaborado. Se você quiser deixar algum recado final, pode ficar à vontade. Aí, nisso, a gente já encerra aí a apresentação de hoje, que a próxima vai ficar para as 18h30. Então, dá tempo do pessoal comer alguma coisinha aí, um lanche rápido. Então, que bom estar entre outros palestrantes que tem muito a dizer, né? A gente tem muitos profissionais competentes no Brasil. Eu estou vendo aqui, eu citei a professora Marilene Garcia, ela me disse que está escrevendo um curso sobre a escrita e a felicidade. Olha só que coisa maravilhosa, né? A gente tem tanta coisa para descobrir ainda na área de educação e às vezes a gente solapado pelas misérias, pela falta de recurso, pelas mazelas, e a gente não vê quanta coisa bacana nós temos, né? Quantos horizontes nós temos a enfrentar. Então, eu agradeço para quem ficou, quero transmitir essa minha paixão pela educação e pela produção de conteúdos educacionais. Eu venho também da área editorial, que é uma área que lida com conhecimento, com pessoas que amam conhecimento. Então, vamos fazer valer a nossa profissão, né? Que é ajudar as pessoas a evoluírem, a crescerem, a se desenvolverem. E através da produção de conteúdos educacionais, a gente consegue ser exemplo, a gente consegue pavimentar caminho, suavizar o caminho da aprendizagem. Olha só, caminho suave, lembrei, né? Mas tornar a aprendizagem algo mais acessível, mais prazeroso e mais efetivo, no final das contas, que é o que a gente deseja. Professor Eduardo, muito obrigada pela sua mediação, obrigada por ser leitor dos meus livros e espero que continue, tá? Para os próximos que vêm aí à frente. Com certeza. E vou continuar recomendando em qualquer momento que eu puder. Bom,
Eu encerro aqui com as palavrinhas dos próprios alunos, né? Maravilhosa palestra, incrível, excelente, fantástica, obrigado, Tá bom. gratidão, enfim, tudo isso realmente para você. Né? Então, encerro e agradeço a todos aí pela participação no terceiro seminário. Às 6h30, a próxima palestra será de formação de professores, com o professor Otávio Neto, da Bench. Ok? Passo a palavra aí, a partir das 6h30, então, para o próximo moderador, e até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.